Olá, hoje eu vou falar sobre Guarda Lunar. É um quadrinho do Tom Gold que foi publicado aqui no Brasil pela Todavia. Você vê que as linhas dele são meio simples, só que ele é muito detalhado, é muito bonitinho. E tem pouco texto e também tem poucas linhas, assim, é um quadrinho bem econômico. Você lê isso aqui rápido, em uns 15 minutos, mas você fica com esse quadrinho por muito tempo, assim. Então é um quadrinho muito fantástico. Vou falar sobre tudo isso aqui, mas deixa eu me apresentar. Eu sou Márcio Batista, do Grupo Teatro UOL Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho dessa semana, Guarda Lunar, do Tom Gold. Eu já fiz um outro vídeo sobre o Tom Gold, que é o quadrinho Golias, que é esse aqui, que é um quadrinho muito bacana. Eu vou deixar aqui nos cards, caso você queira assistir. Mas vamos falar sobre este aqui. Essa aqui é uma HQ que, embora tenha texto assim e tudo mais, ela é como se fosse uma HQ silenciosa. É tão absurdo o que acontece aqui, que esse absurdo grita, assim. A repetição e o silêncio que tem aqui gritam. É um quadrinho assim, até singelo. Eu acho que se uma criança ler, ela vai gostar bastante disso aqui. Só que quando um adulto lê, ele vê muitas camadas aqui. Então, cara, isso aqui é muito fantástico. O guarda, ele tá num trabalho de merda, um trabalho inútil, porque ele não tem o que proteger. Todo final do dia ele tem que mandar o relatório pra Terra, né? Então ele começa a mandar o relatório. Crimes reportados, 0. Crimes investigados, 0. Crimes solucionados, 0. E aí, o computador analisa os dados que ele coloca. Taxa de solução 100%, você é ótimo. Mostra que o trabalho que ele mesmo considera inútil é como se fosse algo assim útil, assim, né? E tem todos esses detalhes que são interessantes que você vê, né? Ele tá aqui, né, nessa vastidão aqui. Aí tem uma cúpula, né, com oxigênio, porque tem uma árvore. Então tem um monte de residências, né, prédios. A gente vê tudo escuro. Então tem poucas luzes. Aqui tem uma que tá acesa, tá vendo? Aí, ó, uma construção, mais outra com 3 apartamentos. Aí aqui sim, que tem uma árvore, tá vendo? Nessa casa aqui. Aqui tem uma outra cúpula que tem umas árvores aqui, né? Umas plantas. Mas tá tudo apagado. E você vê que a migração que tá tendo aqui pra Terra tá sendo grande. E a gente vê poucas coisas, né? Ele encontra uma adolescente que tá caminhando à noite. Ele fala assim, poxa, você não pode andar esse horário, né? E ele leva ela pra casa do pai, né? Só que o pai, ele tem um supermercado 24 horas lá na Lua, né? Que é o Luna Mart. E durante o trajeto que ele tava conversando com a menina, né? Aqui. Ela fala assim, a gente vai voltar lá pra Terra, a gente tem um negócio na Holanda. Porque aqui tá tendo pouco público, né? Mas meu pai vai deixar aqui tudo automatizado e tal. Então ele vai ficar com os robôs lá e o pai e a filha vão voltar lá pra Holanda. Aí depois tem também uma mulher que ela tem um cachorro e o cachorro se perde. Então, o serviço do guarda é ir lá com a mulher procurar o cachorro, né? E aí depois eles veem que o cachorro voltou sozinho pra casa e tal. E aí então, o trabalho dele você vê que é meio inútil ali. E aí eu falei que é um trabalho de merda porque tem um artigo que virou um livro de um antropólogo estadunidense chamado David Graeber. Inclusive, David Graeber está falecendo em 2020, mas se você digitar davidgraeber.org, você tem o site dele que tem uma porção de artigos, porque isso é um cara muito importante, né? Ele naquela ocupação de Wall Street, sabe quando teve aquela coisa do Wall Street, que também a especulação imobiliária, ele foi uma das vozes do Wall Street. E ele escreveu um artigo sobre bullshit jobs, que é esses trabalhos de merda. E teve todas as repercussões esse artigo dele que virou um livro. Esse livro inclusive foi traduzido para o Brasil também e tal. E ele fala exatamente sobre isto aqui, sobre as pessoas que se sentem inúteis num trabalho que são inúteis. Vou até pegar a frase dele para não cometer de uma gafe, né? Graeber define assim: um trabalho tão inútil, tão desnecessário ou tão prejudicial que até mesmo a pessoa que o faz não consegue justificar sua existência. Então é um trabalho que a função do trabalho não tem um propósito real. É a função do guarda, né? Porque ninguém liga pra Lua. É um trabalho que existe mais pra essa ilusão da funcionalidade, né? Porque se um dia tem função, hoje não serve mais. E nesses empregos inúteis, o prejuízo coletivo é muito maior do que o benefício privado. Porém, as empresas elas não abrem mão disso, porque para elas custa pouco. Isso é muito bem tratado aqui. Aqui tem uma coisa que é interessante que mostra ele indo pra casa dele. Ele mora nesse prédio aqui, tá vendo? Então, tipo, tem 3 luzinhas acesas. Aí tem o Mike, que é o porteiro. Quando ele chega na casa dele, olha a vista.
que ele mora tipo no 8º andar, então tem uma vista da terra, né? Só que as pessoas começam a migrar, né? E aí, quando ele volta num outro dia pra casa dele pra dormir, tem poucas unidades. Aí ele voltando pra casa, o prédio tá menor. Aí o Mike fala assim pra ele, olha, agora você mora no 4º andar. Eu disse, poxa, eu gostava da vista do 8º. Só que como que é a vista do 4º andar? É pedra, é um terreno, né? Porque tem essas crateras, né? Então ele tá muito baixinho pra ver alguma coisa. Então imagina se ele morasse no 2º, no 3º andar, né? Não veria mais nada, né? Então ele fica ali. E ele começa a ficar meio deprimido e ele manda uma mensagem lá pra Terra falando assim, poxa, né? Eu queria ser transferido de volta. Só que ele recebe uma mensagem que é, poxa, seu trabalho é muito importante, enquanto a gente não consegue uma pessoa para se substituir, a gente vai mandar um robô terapeuta para te analisar, né? Aí ele fala assim, será que eu tô deprimido, né? Tal. Esse robô terapeuta que chega é como se fosse uma vitrine de preocupação, mas, na verdade, é como essas empresas que falam sobre, vamos preservar a saúde mental no trabalho, só que elas não mudam nenhuma política interna que faça o bem-estar do funcionário, né? Então fica só tipo uma maquiagem, assim, para ser um marketing, né, dessa empresa. Aí, ó, chega o robô, né? Na chegada, chegando aqui o robô que é o terapeuta, aí o robô já cai. Por quê? Porque o robô não tá preparado para o solo lunar, ele não tá equipado para andar nesse local. Então manda um robô terapeuta que não tá equipado para andar na Lua. Então, além disso, ele tem um trabalho a mais, ele tem que ficar carregando o robô. E aí eles vão para um café, é um café que acabou de inaugurar lá na Lua. Isso aqui é bem interessante. Porque a gente via antes que ele comprava nessas máquinas de serviço, né, o café e o donuts dele, né? Então é como se fosse uma paródia também para esses estadunidenses que adoram tomar café e donuts, né? E aí a máquina começa a dar problema, né? Ele pede um café e um donut, e aí 12 cafés e 300 donuts. Aí, não é isso. Cancelaram. Então, 1.000 e poucos cafés e 50 mil donuts. Não é isso. Aí a máquina dá um defeito, aí ela volta a funcionar, reinicia e um café, né? Aí ele consegue sair com o pacotinho dele e ele faz aquele mesmo trajeto. Ele pega o carrinho dele e vai comer seu donut com café olhando a Terra. Depois ele vê que aquilo tem manutenção e vai mudar, vai ser feito um café. Então, quando ele volta aqui, né, nessa lojinha, que antes era uma máquina, agora é um donuts, né? Donuts café e tal. E tem uma funcionária nova, ou seja, ela veio lá da Terra para cá. Então é uma nova pessoa, né? Então eu falei assim, poxa, então tá habitando a Terra, assim. Só que aquele pai com aquela adolescente foi embora, aquela mulher com o cachorro foi embora, e até o Mike, que era o porteiro do prédio dele, como agora tem poucas unidades, olha só, ele volta, não é mais o Mike que tá lá, é um robozinho. Então agora ele tá ainda mais baixo, né? Porque ele tava no 4º andar, agora tá tipo no 2º ou no 1º, né? Então nem tem mais vista nenhuma. E aí, quando ele vai falar com a menina, ele fala assim, poxa, né, parece que a gente tá sozinho aqui. Ele dá uma olhada, só tem 2 pessoas na Lua, ele e a garota. E aí o robô, o robô terapeuta, além de não conseguir andar no espaço ali, ele também é de uma tecnologia um pouquinho mais avançada que tem na Lua. Então ele precisa de uma tomada para recarregar, tipo UP3. Eu preciso de uma UP3. Eu falei assim, pô, a gente só tem UP1. Talvez no novo empreendimento, que é o café, tenha, né? Só que é só amanhã, né? Aí ele vai no outro dia tentar carregar o robô lá com o adaptador, né? Só que o robô pega fogo e destrói tudo. Então ele tem mais um trabalho, né? Ele vai ter que ir lá empacotar essa burocracia toda, né? De mandar o robô embora. E quando ele tá despachando o robô, né? Fazendo todo um novo relatório e tudo mais, ou seja, tendo mais trabalho e toda a solução que ele precisaria não foi, ele vê que a mulher com o cachorro estão indo embora, estão indo pra Terra de novo. E tem várias metáforas aqui, né? Esse empreendimento maluco, né, de fazer fora da Terra, né? Só que não dá certo. E aí eu penso, né, aqui em São Paulo, por exemplo, mas não só em São Paulo, no mundo todo, tem essa que tá falando de especulação imobiliária, né? Quantos lugares que tem um monte de prédios que estão vazios. Tem, sabe, prédio que cabe 100 pessoas e tem tipo 20 famílias morando. Então tem 80 lugares ali que... E aí o que acontece? Tem um outro empreendimento imobiliário que faz um outro prédio, e ficam isso, né? E aí, por qual motivo, né? Porque as construtoras, elas não têm um investimento muito grande de capital. Por quê? Porque além de elas fazerem financiamento, elas conseguem pagar as unidades com a venda antecipada.
Então isso dá mais margem para fazerem um outro empreendimento. E o que acontece? É feito para classe média para cima, né? Que tem possibilidade de pagar. E se você vender todas as unidades de um prédio, você começa a ter prejuízo. Por quê? Porque quanto mais tiver apartamentos vazios, mais valoriza. Então as pessoas que pagaram antes e tal se sentem recompensadas. Sabe que é uma loucura isso. Mas isso que não é só no Brasil que acontece. Acontece nos Estados Unidos, na China. Nos Estados Unidos tem em Nova York, em Detroit, em Las Vegas, tem milhares de apartamentos que são construídos e vazios. Por isso tem aquele negócio de Occupy Wall Street e tal. E aí eu tava vendo, né, tem um negócio na China. Na China são dezenas de cidades fantasmas, cidades. Tem mais 50 cidades e mais 65 milhões de imóveis vazios na China. Cara, é uma doideira. Tem um lugar lá na China que foi feito tipo uma réplica de Paris, com a Torre Eiffel e tal. E aquela cidade ela foi planejada para ter pelo menos 10 mil pessoas morando. E por uns 10 anos ela ficou tipo com 1.000, 2.000 pessoas só. Só em 2017, tipo uns 10 anos depois que ela foi criada, que começou a ter uma marca de 30 mil pessoas. Ou seja, o pessoal ficou investindo, ficou 10 anos com pessoas sem lugar para morar, só que com uma cidade inteira abandonada. E para que um dia vai dar lucro e tal. E por que as construtoras fazem isso e tal? Porque eles querem pegar aquele terreno o mais rápido possível para eles conseguirem dominar aquela coisa e valorizar aquele local. Então eles começam a construir isso. E tudo bem se ficar vazio, porque eles conseguiram dominar aquele local e aquele local começa a valorizar. E não interessa fazer, por exemplo, um empreendimento popular, porque isso dá, além de desvalorizar o local, dá menos lucro para eles. Então eles fazem empreendimentos que ficam vazios e muitas pessoas morando na rua. Então é outra coisa inútil assim que acontece. Isso aqui é muito absurdo assim. Eu falei assim, mas será que ele pensou nisso? O Tom Gold, como eu falei, é escocês. E essa coisa da especulação imobiliária, de construir prédios e tudo mais, acontece desde a década de 50 no Reino Unido. Então lá no Reino Unido, desde a década de 50 acontece isso. Tem um prédio que ficou famoso, que ficou o Ghost Tower, né, a Torre Fantasma, que na década de 60 assim, só foi ocupado em 2018 pelo governo para fazer uma coisa social. E ele ficou por décadas vazio, um puto empreendimento. Então isso aconteceu no Reino Unido. E o Escócia faz parte do Reino Unido, né? Então o Tom Gold parece que realmente ele espetou ali, falou assim, poxa, isso aqui acontece, né? Aqui, e acontece no resto do mundo. Então, é o que eu falei, sabe? Aqui ela grita assim, porque ele tá num emprego inútil, não tem uma valorização, né? Porque ele pega e fala assim, poxa, eu tô aqui, né? Minha taxa de crime, solução de crime está 100%, mas não tem nada, né, para eu fazer aqui, né, não posso ser transferido. Ah, não, nós gostamos do seu trabalho, vamos usar um roboterapeuta. O roboterapeuta quebra, não é funcional para aquele local. Cara, isso aqui é fantástico. E ainda tem mais umas outras camadas, assim, sobre a solidão moderna e tudo mais. Que isso aqui é muito bom. O que vocês acharam? Vocês conheciam o Tom Gold? Conheciam o Guarda Lunar? Ou aquele outro que eu falei, né, que é o Golias? Dele eu só tenho esses dois. Já tem algumas outras coisas que lançaram, mas comenta o que vocês acharam. Eu acho esse cara aqui fantástico. Então comenta, eu vou deixar também o link na descrição, caso você queira comprar este quadrinho ou qualquer outro pela Amazon, compra pelo nosso link que ajuda o canal. Mas o que mais ajuda o canal é o seu joinha, o seu comentário e a sua inscrição. Então já se inscreveu? Se inscreve, comenta e grande abraço e até mais.